Seja bem-vindo ao canal Unção Celestial. Antes de qualquer coisa, respire profundamente e entenda uma verdade que talvez o céu tenha te trazido aqui para ouvir nesta madrugada, nesta manhã ou neste momento difícil da sua vida. Deus não te acordou sem propósito. Não foi por acaso que seus olhos se abriram hoje. Não foi coincidência você ainda estar respirando. Depois de tantas lutas silenciosas, tantas noites chorando escondido, tantos pensamentos pesados tentando roubar sua esperança. Existe uma missão, existe um cuidado invisível, existe uma mão poderosa sustentando sua vida. Mesmo quando você pensa que tudo está desmoronando. E antes dessa oração começar, escreva nos comentários: Deus tem um propósito para mim. E também deixe o nome de uma pessoa que precisa dessa oração hoje. Porque enquanto você ora por alguém, Deus também move o impossível ao seu favor. Agora feche seus olhos por um instante e permita que essa oração alcance as áreas mais cansadas da sua alma. Pai amado, Deus poderoso, hoje eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti eu não sou nada. Senhor, existem pessoas ouvindo essa oração, carregando dores que ninguém conhece. Pessoas que sorriram por fora, mas por dentro estão quebradas. Pessoas que acordaram cansadas da vida, cansadas das batalhas, cansadas de lutar contra pensamentos ruins, contra medo, ansiedade e tristeza. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu ainda tenho planos para você. Tua palavra em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E é nessa promessa que nós nos agarramos agora. Senhor, visita essa casa, visita esse coração abatido, arranca toda a sensação de inutilidade, toda a mentira do inimigo dizendo que essa pessoa não vai conseguir continuar. Quebra agora toda palavra negativa lançada sobre a vida dela. Onde disseram que não haveria futuro, o Senhor vai trazer recomeço. Onde disseram que acabou, o Senhor vai abrir uma nova porta. Pai, assim como o Senhor acordou José no Egito, mesmo depois da traição, da prisão e do abandono, desperta também essa pessoa para entender que o propósito do Senhor é maior do que qualquer dor. José foi vendido pelos próprios irmãos, humilhado, esquecido na prisão, mas o Senhor nunca abandonou os sonhos que tinha para ele. E da mesma forma, Deus também não abandonou os sonhos que colocou dentro desse coração que está ouvindo essa oração agora. Talvez hoje tudo pareça lento, difícil e sem resposta, mas o céu está trabalhando em silêncio. Existe um propósito escondido até mesmo nos dias de luta. Existe crescimento nas lágrimas que ninguém viu.
Existe força sendo criada dentro dessa alma cansada. Pai, cobra essa pessoa com tua presença agora. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura feridas emocionais profundas. Renova as forças dessa mente cansada. E que ao final dessa oração ela se levante diferente, mais forte, mais confiante e cheia da certeza de que o Senhor não permitiu que ela acordasse hoje sem motivo. Porque existe propósito, existe direção, existe milagre vindo da parte de Deus. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu te peço, entra agora nos lugares mais profundos da alma dessa pessoa. O Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio. Conhece os medos escondidos, as preocupações que roubam o sono, os pensamentos que tentam convencer esse coração de que nada vai mudar. Mas hoje, o Senhor está trazendo uma resposta poderosa. Deus não te acordou sem propósito, porque a tua história ainda está sendo escrita pelas mãos do céu. Ainda não acabou. Ainda existe promessa viva sobre tua vida. Ainda existe uma saída preparada por Deus. Mesmo quando tudo parece fechado diante dos teus olhos, Senhor, tira agora todo o peso espiritual dessa casa. Todo o ambiente carregado de tristeza, medo e desânimo seja quebrado pela autoridade do teu nome. Que toda opressão saia agora. Que toda angústia escondida seja arrancada. Que toda voz negativa perca força diante da presença poderosa do Espírito Santo, Pai. Existem pessoas ouvindo essa oração, sentindo-se esquecidas, invisíveis e abandonadas. Pessoas que já ajudaram tantos, mas agora se sentem sozinhas. Pessoas que choram escondidas no banheiro, no quarto, no travesseiro, fingindo força diante do mundo, enquanto por dentro estão cansadas. Mas o Senhor está vendo cada detalhe. O Senhor nunca abandonou nenhum filho teu. E hoje, o céu toca essa vida para lembrar que existe propósito até nos dias difíceis. Senhor, eu lembro agora da história de Davi, quando o profeta Samuel chegou para ungir o novo rei de Israel. Ninguém acreditava que Davi seria escolhido. Ele era esquecido até pelo próprio pai. Enquanto os irmãos fortes e preparados estavam diante do profeta, Davi estava sozinho, cuidando das ovelhas. Mas o Senhor não olha aparência, posição ou status. O Senhor olha o coração. E foi naquele campo silencioso, longe dos aplausos, que Deus preparou um rei. Talvez essa pessoa também se sinta esquecida hoje. Talvez ninguém esteja valorizando o esforço dela. Talvez ela se sinta pequena diante dos problemas. Mas o Senhor está dizendo agora: eu não me esqueci de você. Existe um sol sobre essa vida. Existe um chamado sobre esse coração. Existe um amanhã preparado por
fortalece essa pessoa agora. Renova as forças dela como a águia. Que todo pensamento de desistência seja quebrado. Que toda tristeza profunda perca força diante da tua presença. E que ela entenda que se Deus permitiu mais um amanhecer, então ainda existe missão, ainda existe propósito e ainda existe milagre vindo pela frente. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, existem batalhas que ninguém consegue enxergar. Existem guerras silenciosas acontecendo dentro da mente dessa pessoa agora. Enquanto ela tenta continuar sorrindo, existe um coração cansado lutando para não desmoronar. E hoje eu te peço, Pai, entra com teu poder nesse interior ferido. Abraça essa alma cansada, acalma essa mente sobrecarregada, porque o Senhor não acordou essa pessoa hoje para sofrer sem direção. Existe um propósito até nesta luta. Existe aprendizado até nas lágrimas. Existe crescimento até nos desertos mais difíceis. Pai, talvez essa pessoa esteja ouvindo essa oração, pensando que perdeu tempo demais, oportunidade demais, ou até sonhos demais. Talvez ela ache que falhou tantas vezes que não merece mais recomeçar. Mas o Senhor está dizendo agora: meu amor por você não acabou. O céu ainda acredita nessa vida. O céu ainda está trabalhando em favor dela. Senhor, eu lembro agora da história do profeta Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, Elias entrou em um momento de medo e tristeza profunda. Ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu até para morrer. Elias estava cansado emocionalmente, estava esgotado espiritualmente. Mas o Senhor não desistiu dele. Deus enviou alimento, descanso e direção. E hoje o Senhor faz a mesma coisa com essa pessoa que está ouvindo essa oração. Talvez ela esteja cansada da vida. Talvez ela esteja emocionalmente destruída pelas lutas, pela decepção e pelo peso dos problemas. Mas Deus ainda sustenta essa vida. Deus ainda envia força do céu para ela continuar. Profunda seja visitada pela luz do Espírito Santo. Senhor, onde existe medo, coloca coragem. Onde existe confusão, traz direção. Onde existe dor, derrama cura. E que essa pessoa se levante hoje entendendo que Deus não acordou sem propósito. Ainda existem capítulos lindos preparados pelo Senhor.
Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem milagres que vão surpreender essa vida. Pai querido, quantas vezes essa pessoa tentou ser forte para todo mundo, enquanto por dentro estava desmoronando? Quantas vezes ela segurou o choro, fingiu estar bem e continuou caminhando mesmo sem forças? Mas hoje o Senhor está vendo aquilo que ninguém viu. O Senhor conhece as batalhas silenciosas, conhece as orações feitas chorando, conhece as noites mal dormidas. E hoje, essa oração chega como resposta do céu para lembrar que Deus não te acordou sem propósito. Existe algo sendo preparado nos bastidores espirituais. Existe uma mudança vindo mesmo que os olhos humanos ainda não consigam enxergar. Senhor, eu te peço agora, quebra toda corrente espiritual de atraso, medo e desânimo. Todo espírito de opressão sai agora em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada contra essa vida seja cancelada. Todo peso espiritual que impede essa pessoa de avançar seja quebrado pelo teu poder. Pai, eu lembro agora da história de Esther. Ela era apenas uma jovem órfã, aparentemente sem importância diante do reino. Mas o Senhor estava escrevendo um propósito invisível sobre a vida dela. Quando tudo parecia impossível para o povo judeu, Deus levantou Esther exatamente no tempo certo para salvar vidas. O que parecia coincidência era plano divino. E hoje o Senhor também está posicionando essa pessoa no lugar certo, no tempo certo e da maneira certa. Mesmo que ela não entenda agora, o Senhor está movendo situações invisíveis. Portas estão sendo preparadas, respostas estão sendo liberadas. Pessoas certas estão sendo aproximadas. Pai, fortalece o coração dessa pessoa para ela não desistir antes do milagre acontecer. Dá paciência para esperar teu tempo, dá sabedoria para entender teus processos, dá fé para continuar caminhando, mesmo sem enxergar tudo claramente. Senhor, toca nessa casa agora, que essa presença poderosa invada esse ambiente, que toda energia pesada vá embora, que toda tristeza escondida seja arrancada, e que essa pessoa durma e acorde sabendo que existe um propósito poderoso sendo construído pelo Senhor. Porque Deus nunca desperta alguém sem motivo. Se ela acordou hoje, é porque o céu ainda tem planos para cumprir na vida dela.
Talvez essa pessoa esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dela. Talvez existam problemas financeiros, dores emocionais, enfermidades, conflitos familiares ou preocupações que ela nem consegue explicar direito. Mas hoje o Senhor manda essa palavra para o coração dela. A dor não será o fim da história. O sofrimento não terá a última palavra, porque o Deus que começou a obra também é poderoso para completar, Senhor. Tira agora toda a sensação de derrota dessa mente. Quebra toda mentira dizendo que essa pessoa nasceu para sofrer. Cancela toda palavra negativa lançada contra ela e derrama agora esperança nova sobre esse coração cansado. Pai, eu lembro da história de Jó. Ele perdeu bens, perdeu amigos, perdeu saúde e enfrentou dores profundas que ninguém conseguia imaginar. Em muitos momentos parecia que tudo havia acabado. Mas mesmo no sofrimento, Deus continuava presente. E no tempo certo, o Senhor restaurou a vida de Jó de maneira ainda maior. Hoje o Senhor também está vendo as perdas dessa pessoa. Está vendo tudo aquilo que ela sofreu calada. E assim como aconteceu com Jó, haverá restauração, haverá resposta, haverá honra depois dessa dor. Pai, fortalece essa pessoa agora. Dá forças para ela continuar mesmo cansada. Dá paz para esse coração angustiado. Dá descanso para essa mente sobrecarregada. Senhor, onde existe tristeza profunda, derrama teu consolo. Onde existe medo do amanhã, libera segurança. Onde existe sensação de fracasso, libera esperança. Porque o Senhor não acordou essa pessoa sem propósito. Existe uma promessa viva sobre a vida dela. Existe cura chegando, existe libertação chegando, existe renovo espiritual chegando. E ainda que o inimigo tente convencer essa pessoa de que tudo acabou, hoje o Senhor está dizendo: eu ainda estou escrevendo sua história. Pai, toca agora nessa casa, toca nessa família, toca nesse coração cansado. E que essa pessoa sinta uma paz sobrenatural tomando conta do ambiente agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos ao final dessa oração, acreditando que algo poderoso aconteceu aqui hoje. Talvez essa pessoa tenha começado essa oração cansada, desanimada e sem esperança. Mas agora o Senhor está renovando as forças dela, porque Deus não acorda ninguém sem propósito. Se ela abrir os olhos hoje, é porque o céu ainda escreve capítulos importantes sobre a vida dela. Pai, eu te peço, guarda essa pessoa durante todo este dia e durante toda esta noite. Livra de acidentes, de notícias ruins, de pessoas mal intencionadas, de inveja, de ataques espirituais.
e de todo o mal invisível. Coloca teus anjos ao redor dessa casa. Que haja paz nesse ambiente. Que haja proteção divina nessa família. Que toda seta lançada contra essa vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, esteja também com essa pessoa nas batalhas dela. Daniel entrou naquele lugar cercado de perigo, mas o Senhor fechou a boca dos leões. E hoje, Deus também fecha a boca de toda palavra negativa, de toda perseguição, de toda injustiça e de toda armadilha preparada contra essa vida. Nenhum mal prevalecerá. Nenhuma batalha será maior que o poder de Deus. Pai, derrama agora um novo ânimo sobre esse coração. Faz essa pessoa voltar a sonhar. Faz ela voltar a acreditar. Faz ela entender que ainda existem planos lindos preparados pelos Senhores. Onde houver tristeza, que nasça alegria. Onde houver medo, que venha coragem. Onde houver escuridão, que brilhe a luz poderosa da tua presença. E antes de terminar essa oração, eu peço para que essa pessoa escreva nos comentários: Deus me acordou com propósito. Porque essa declaração será profética sobre a vida dela. E também compartilhe essa oração com alguém que precisa de força hoje. Pai, obrigado, porque o Senhor ouviu cada palavra dessa oração. Obrigado porque mesmo sem enxergar, nós sabemos que o Senhor já está trabalhando. E que esta pessoa nunca mais esqueça. Se Deus permitiu mais um amanhecer, então ainda existe propósito, ainda existe esperança, e ainda existe milagre vindo pela frente. Em nome de Jesus. Amém.